Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos pelo privilégio de podermos estar reunidos nesta casa de oração, casa dedicada, consagrada para este propósito, onde podemos nos encontrar não apenas para um mero relacionamento interpessoal, mas onde podemos nos ajuntar e juntar forças para que possamos elevar nossas vozes, nossos corações, nossos louvores a Ti, ó Pai, sabendo que o trono da graça, sabendo que o trono de misericórdia e graça está disponível a todo filho de Deus, sabendo que o Senhor está com os ouvidos abertos, está com os olhos abertos, os braços abertos, para receber cada pecador que se arrepende, cada pessoa que reconhece o seu pecado e que volta para os braços de Deus, que volta para os caminhos do Senhor. E é isso que estamos fazendo nesta manhã de domingo, ó Pai. Estamos nos sujeitando a Ti, estamos nos rendendo humildemente aos Teus pés, ó Pai, sabendo que as curas das nossas enfermidades, sabendo que a libertação da sua vida depende do quanto você se humilha na presença de Deus, do quanto você busca a Deus em oração, sabendo o quanto você busca a Deus na sua palavra e nas várias outras maneiras que Deus tem para falar com você. E nesta manhã estamos aqui para falar aquilo que Deus tem para dizer, como um porta-voz, como alguém que vem e fala aquilo que a palavra de Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para dizer, ó Pai, e que nós possamos observar e acatar aquilo que Deus quer para as nossas vidas, aquilo que Deus quer para a nossa jornada, para a nossa caminhada, pois sabemos que mesmo que o processo seja árduo, no final do caminho existe realmente um tesouro de bênçãos, existe uma infinidade de vitórias, de bênçãos que Deus preparou para você. E nesta manhã observe o que Deus tem para te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Bom dia a todos, podem se assentar, que a graça do Pai realmente nos conduza nesta manhã. E ontem nós estivemos ali em Brasília, no Distrito Federal, na casa da irmã Delcira, e tivemos bons momentos maravilhosos na presença do Senhor. Que Deus abençoe vocês aí, irmã Vânia, irmã Delcira em especial, que abriu as portas aí para que possamos, ou para que pudéssemos ter tido o nosso culto, né? Deus abençoe todos em Brasília. Na próxima sexta-feira nós estaremos em Bela Vista de Goiás, e estaremos falando um pouco mais daquilo que são as promessas de Deus para nós. E muito provavelmente nós teremos também o culto em Inhumas, né? Inhumas depende um pouco desse período chuvoso, né? Esse período de chuva, pois é na zona rural. Então, a gente fica aguardando aí a irmã Ana Paula, né, o irmão Wesley, confirmar conosco, até porque depende muito do dia. Já tem 2 dias que marcamos de estar lá, e a chuva caiu forte, né, cai forte. Mas, se for possível, essa semana ainda estaremos juntos aí. E nós, na semana passada, nós falamos um pouco acerca daquilo que move a Deus, né? De algumas maneiras pelas quais Deus se move. Ou seja, trouxemos na EBD da semana passada 3 maneiras, 3 formas, 3 ações pelas quais Deus se move. Em outras palavras, para ficar mais claro, algumas maneiras pelas quais nós fazemos com que Deus se levante e haja, no sentido de agir em relação ao povo. E uma destas maneiras é a impiedade, né? A impiedade move Deus. E a obediência também move a Deus, assim como aquilo que Deus prometeu
e ele precisa cumprir. Então, a impiedade, como a obediência e a sua promessa, são características pelas quais Deus se move a favor do povo ou para castigo do povo. E à noite nós vimos sobre algumas formas que Deus fala, né? As maneiras como Deus usa para falar, para dirigir ali o ensino às pessoas. E vimos que, lógico, grande parte dos momentos que Deus fala estão contidos na sua palavra, através dos profetas, através dos seus escritores, através de Jesus Cristo, através dos apóstolos. Então são maneiras pelas quais Deus usa para falar ao coração dos seus filhos. Mas vimos também que não somente através da sua palavra, mas Deus fala através da sua criação, Deus fala através da natureza, né? A natureza criada, que envolve a própria natureza, as árvores, os rios, as florestas, os ventos, as chuvas. Hoje chegando aqui nós vimos um lindo arco-íris aqui, né? Em cima, bem em cima aqui, indo até as montanhas aqui atrás. Então, Deus falando, eu não sei se vocês viram, quem viu o arco-íris hoje? Um viu, 2 viu. Deus falou, mas só 2 viu, 2 viram. Mas não tem problema se você não viu, né? Não tem problema. Mas, ao mesmo tempo, às vezes Deus vai falar algo e você não vai perceber, né? O que ele quis dizer com esse arco-íris? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você acorda... Alguém ouviu pássaros cantando essa manhã? Quem ouviu? Levanta a mão aí. Alguns também. Mas os pássaros cantaram. Entende? Você pode até não ter ouvido. Pode até não ter pássaros lá onde você mora, né? Por ser uma zona muito... um bairro muito civilizado e sem arborização, sem árvores, né? Um lugar... Porque existem, né? Lugar de prédios onde não existe uma árvore, né? Então, às vezes tem pássaros, mas são os pássaros pretos, os urubus, ficam em cima dos prédios, né? Então, mas se você ouviu ou não os pássaros cantando, eles cantaram. E quando os pássaros cantam, eles anunciam alguma coisa. Vocês sabem o que os pássaros anunciam? O que eles anunciam? O quê? O dia amanheceu, né? O galo canta, os pássaros cantam, né? Eles estão anunciando o quê? Mais um dia raiou, não é isso? E eles estão anunciando mais coisas, não estão? O que os pássaros anunciam quando cantam? Eles não estão falando a nossa linguagem, mas eles estão se comunicando através de uma linguagem. E quando eles comunicam através da linguagem deles, o que eles estão comunicando? Os pássaros. Que Deus vive. O que mais? Liberdade. O que mais? Louvor. Miriam. Louvando a Deus. Alegria. Tem uma coisa que eles estão anunciando, que o motivo pelos quais eles cantam é esse. Vocês sabem qual é? Gratidão. Eles anunciam gratidão. Porque a gratidão que faz com que eles louvem. Se eles estiverem enfermos, né, doentes, possivelmente não vão cantar, né? Às vezes um pássaro doente, enfermo, ele vai ficar ali quietinho, talvez ele nem venha para o bando para louvar. Mas eles estão anunciando isso, que Deus existe, que um dia raiou e que a gratidão os faz louvar a Deus, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Você está vendo que a criação de Deus é uma das maneiras de Deus falar, é uma das maneiras de Deus se comunicar. Então, nós estamos vendo isso, para quê? Para que nós possamos estar mais alertas, estar mais atentos, não para criar situações aqui ou ali, mas para nós entendermos até quando for Deus realmente falando através da nossa consciência. E nós estávamos no GCM, na casa da irmã Badia, quinta-feira, ela disse, Deus falou comigo. Aí eu disse, eu acredito, porque eu sei que Deus fala. E ela disse, quando ela fala que Deus falou comigo, ela não estava dizendo que Deus tinha falado com ela através da sua palavra, que é uma das maneiras.
Deus não falou com ela através da criação. Deus não falou com ela através dos fenômenos meteorológicos. Mas Deus falou com ela através da sua consciência, quase como uma voz audível, não foi isso? Eu acredito. Porque Deus fala através da sua consciência. Mas por que eu estou chamando a atenção a essas maneiras de Deus falar? Porque às vezes a sua consciência vai dizer coisas que também não é Deus, porque às vezes nós temos que entender que não podemos confundir a voz de Deus, ou seja, a vontade de Deus, ou a voz de Deus na sua consciência, com desejos humanos e carnais que você tem. E nesta manhã, nós vamos, continuando este assunto, nós vamos fazer uma pergunta e procurar respondê-la através das Escrituras. E essa pergunta é: já que nós vimos maneiras de fazer Deus se mover, agir em prol, a favor ou mesmo contra, as maneiras como Deus age até para castigar os seus próprios filhos, a vara que Deus usa para castigar os seus próprios filhos, isso nós vimos na semana passada. Mas, aí vem a pergunta, Deus fala de várias maneiras, assim como falou, está falando e continuará se comunicando através das linguagens que Ele se propôs para falar. Mas a voz do povo é a voz de Deus. O povo, a democracia é uma das maneiras de Deus falar. Então é a pergunta desta manhã. Já que nós vimos e aprendemos através das Escrituras, afinal usamos textos bíblicos para comprovar as maneiras de Deus falar. Então, existe eu diria um ditado, um jargão muito antigo, e isso foi usado, quando eu falo muito antigo, eu falo de milhares de anos mesmo, que se usa. Isso começou até, primeiramente, num termo latino, ou em latim, e dizia: a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Será que esse ditado, esse jargão, tem sentido? Está de acordo com aquilo que nós conhecemos como a palavra de Deus? Será? Sei que alguns vão dizer sim, outros vão dizer não. E depende do momento, né? Depende do povo. Se o povo não for convertido, né? Profeta. Sim. Exatamente. O irmão Elias foi com o martelo na cabeça da taxinha, né? Realmente, Deus ouve o povo, mas a voz do povo é a voz de Deus? É isso, ele ouve todo mundo. Deus ouve e atende, mas eu estou perguntando assim, a voz do povo é a voz de Deus? Não, por quê? Tem gente que fala que democraticamente, quando o povo aclama, é Deus falando. Enquanto a Deus ouvir a voz do homem, de um povo, de um ajuntamento de pessoas, Deus ouve o tempo todo. Deus não deixa de ouvir. Mas é porque, diante do que nós falamos na semana passada, aí surge a pergunta, né? A pessoa, mas
A voz do povo é a voz de Deus. Então é uma das maneiras de Deus realmente falar. É através da voz do povo que Deus fala. Porque nós não falamos na semana passada que a voz do povo é Deus falando. Mas nós temos aqui na Escritura, em Romanos capítulo 10, que alguém precisa falar para que o povo passe a invocar o nome do Senhor. Paulo fala lá em Romanos 10 assim, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como alguém vai invocar o nome do Senhor se não houver quem fale? E você ia falar, né? Hã? Não. Pronto. Isso. A voz do homem não. Muda de opinião, de conceito, de ideia, né? Começa de um jeito, chega na adolescência de outro, lá na fase adulta está diferente. Então assim, por isso que existem muitos ex-drogado, existe ex-viciado, existe ex-alcoólatra, existe vários exes, existem vários exes. Por isso, porque o homem é mutável, e Deus é mutável, Deus muda a sua maneira de agir. Na verdade, Deus muda, sim, às vezes, a maneira que Ele age. Ele muda até um parecer, mas só que Ele não muda em si a sua essência. Quando eu falo que Ele muda o parecer, nós falamos alguns dias atrás sobre a questão de Deus enviar Jonas para falar e pregar em Nínive acerca da sua destruição e seu castigo. Quando Jonas chegou pregando em Nínive, o arrependimento, e aí nós voltamos na escola passada, o que faz Deus mover? A obediência, o arrependimento. Assim como a impiedade faz Deus olhar para aquilo e propor o castigo ali, propor a punição, o arrependimento e a obediência também faz com que Deus diga, não, eles se arrependeram, eles obedeceram o chamado que você proporcionou para eles. E então entra a terceira questão, Deus cumpre suas promessas. Ele prometeu que mesmo aquele que pecasse, mas ali na frente se arrependesse dos seus pecados, reconhecesse os seus erros e retornasse aos caminhos do Senhor, que Ele os perdoaria. Então entra a promessa de Deus sendo cumprida naqueles que mudaram a sua maneira de agir. Então Deus vem e muda também aquilo que Ele tinha proposto fazer. Mas não quer dizer que Deus, mesmo que diga ali que Deus se arrependeu daquilo que havia dito em relação a Nínive, mas não é o arrependimento humano. O arrependimento de Deus não é arrependimento humano, que a palavra de Deus diz que Deus não se arrepende, no sentido de arrepender-se, esse arrependimento humano, de tristeza, eu tomei uma decisão errada, não é isso. Deus se arrepende no sentido de ver que o povo mudou, se arrependeu, colocou o rosto em terra, se humilhou. Então ele arrependeu, não no sentido de ele se entristeceu de ter tomado aquela decisão, mas ele ouve em primeiro lugar aquilo que ele prometeu, que é, se o meu povo se arrepender, me buscar de todo o coração, eu o protegerei, farei com que as suas plantações, suas sementes cresçam, e a chuva caia sobre a terra. Então ele olha para a sua promessa e ele cumpre a sua promessa, porque ele é um rei justo e fiel. E um rei justo e fiel, ele não passa por cima das suas próprias promessas. E o homem passa. E o homem interfere nas suas próprias promessas. Ele promete hoje, amanhã ele descumpre, e ele ainda disse que não prometeu. E assim é o homem. E eu quero ler Jeremias capítulo 17, e esse início foi bom para nós pensarmos um pouquinho, o que é a voz do povo. Então, quando você vê a voz do povo se manifestando, ou mesmo de forma democrática, ali resoluções, mesmo populares, sendo vocacionadas pelo próprio povo, isso não quer dizer que é a voz de Deus.
E nós temos que ver isso através da Escritura, através da Bíblia. E em Jeremias capítulo 17, verso 5, diz: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens. Nós já citamos Romanos 10. Deus não está falando para você simplesmente não confiar em ninguém. Não é isso que a Escritura está dizendo. Mas Ele está dizendo naquela confiança soberana sobre o homem. Não, não é isso que Ele quer. Ele quer que você confie em Deus, mesmo que seja alguém, um homem, uma mulher, que esteja transmitindo aquilo que Deus queira trazer. Afinal de contas, o dom profético e os dons previstos ali em 1 Coríntios 12, Romanos também, capítulo 12, e 1 Pedro, capítulo 4, esses dons, eles são operados e eles fluem através de um ser humano, de um indivíduo. Então, quando ele diz, maldito o homem que confia nos homens, não é no sentido, não, então você não tem que confiar em ninguém. Aí a esposa não ia confiar no marido, o marido não ia confiar na esposa, o filho não ia confiar no pai, não haveria confiança mútua e, portanto, não haveria nenhuma sociedade aprazível para se viver. Então, vamos entender que textos bíblicos existem contextos, não só no próprio capítulo, mas como em outras partes da Bíblia, tá? Então, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal, ou da carne, em outras traduções, a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Vou ler novamente o verso 5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Verso 6, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Aí o verso 7 ele já está trazendo aquela dualidade, né? O maldito, agora ele diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, não deixará de dar fruto. Aí o verso 9 ele conclui, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então nós vemos aqui nesse texto que, sem dúvida, como o irmão Samuel disse, o homem é muito mutável, volátil, né? Ele muda, e volátil e volúvel, né? Até. Então ele muda de acordo com aquilo que faz sentido para os seus próprios interesses. Isso faz parte da natureza humana, entendam, isso faz parte da natureza humana. Por que que o homem que tem o Espírito Santo, que anda no Espírito, vive no intenso combate entre natureza humana e Espírito? Porque ele precisa lutar enquanto tiver vida com esta natureza humana. Porque o comportamento humano, ele é motivado. O comportamento humano, ele tem uma motivação interessante. Existem dois senhores soberanos aí no ser de cada indivíduo que conduz, que motiva, que induz, que influencia nas suas decisões. Então, nós temos que entender que a busca por prazer e a fuga da dor e do sofrimento é basicamente, intimamente ligado às motivações pelas quais os seres humanos se movem.
Então nós temos que tomar cuidado com a natureza humana, porque o homem em si, naturalmente, carnalmente é assim, porque ele está todo o tempo fugindo da dor, do desconforto e buscando pelo prazer. Eu estou falando aquela coisa mais primitiva da natureza humana. E se nós realmente cedermos a esses dois senhores soberanos que regem, que dominam praticamente sobre o ser humano, nós vamos viver uma vida, como diziam os filósofos, como hedonistas, né? Em busca do prazer, em busca do prazer apenas. Tudo que me dá prazer eu faço, tudo que me dá prazer eu como, tudo que me dá prazer eu assisto, e eu vivo uma vida de prazer apenas. E é isso que Deus quer que seus filhos façam? Então a busca pelo prazer e a fuga da dor e o sofrimento, sim, faz parte dos sentimentos mais primitivos, sentimentos e emoções mais primitivos do ser humano, mas nós os cristãos não estamos olhando muito para isso, mesmo que nós estamos fugindo da dor. Afinal de contas, seríamos masoquistas, né? Eu amo a dor, eu amo o sofrimento. Existem pessoas que se cortam por se aproximarem muito desse transtorno psicológico que leva a pessoa ao masoquismo, né? Bater-se em si mesmo. Enquanto na Idade Média existiam muitos monges beneditinos que iam para os seus mosteiros e lá viviam uma vida separada, lá viviam uma vida trancafiada, às vezes em quartos isolados, em montanhas isoladas, e por vez ou outra eles afligiam a própria carne, chicoteando as próprias costas. Eu acredito que no filme de Lutero, se não me engano, ele lutava contra os demônios, açoitando-se a si mesmo. Não sei se não sei a veracidade disso, né, se Lutero realmente fazia isso, mas a Idade Média proporcionou muito isso, né? Às vezes o humilhar a própria carne, que hoje nós fazemos através do jejum, da oração e da resignação em renunciar aos prazeres mundanos, né? Hoje nós entendemos que eu não preciso subir uma catedral, as suas escadarias todas de joelho, eu não preciso disso. Hoje a gente entende que esse autossacrifício não diz respeito tudo bem, eu posso fazer sim uma caminhada de Goiânia até a Basílica, até a igreja, tudo bem, cada um faz aquilo que entende que é a promessa, e é melhor mesmo que se fez uma promessa que pague. Mas parece que Deus está mais em busca de um coração compungido, de um coração sincero, de um coração honesto e humilde, que o busca de coração e não busca apenas pelos próprios prazeres e foge do desconforto, mas também o faz pelo próximo. É isso que nós estamos aqui partilhando nesta manhã, através do texto que acabamos de ler. Então, o que Jeremias está dizendo? Cuidado, tenha o discernimento onde você está apoiando a sua fé. A família Unidos em Cristo, que nasce de um desconforto, né? Que nasce de um problema, que nasce de situações difíceis e de um sofrimento muito grande. Então a família Unidos em Cristo nasce disso, e de repente a gente vem e apresenta a palavra de Deus como o único livro de regra, de fé e conduta, e que nós podemos sim aprender muito com esse livro, que nós vivamos 100, 120 ou mais, que nós possamos viver muitos e muitos anos de vida. Nós teremos a Bíblia Sagrada como o único livro onde estão as nossas regras, fé, conduta. Mas a vida cristã é baseada em regras? Lógico. Quando a gente fala regras, a gente fala de costumes, de normas e daquilo que são ordenanças divinas para o homem. Ora, gente, se nós não tivermos regras e ordem, o mundo se torna um caos. Você vai para uma escola
Ali os alunos entram uniformizados. Você acha que não tem gente que combate a uniformização das escolas, Sara? Não sei se você conhece os filósofos que olham para as escolas como olham para as prisões. E se adolescentes começarem a olhar dessa forma para as escolas, se você olhar as escolas, elas têm a mesma forma das prisões. E alguns filósofos importantes para a história olham dessa forma. Mas já tem outros que não. Gente, uma sociedade sem regra é uma sociedade, como é que é o termo que eles usam? Anarquista. Uma sociedade sem regras é uma sociedade que vive o anarquismo, o caos total. Então, uma criança vai para a escola, ela entende que ela tem que ir de uniforme, e se ela for sem uniforme, ela vai ser mandada de volta. Isso é ruim? Olha o jeito que estão tratando as crianças, uniformizando elas, colocando elas dentro de uma sala, para ouvir aquilo que o professor tem a dizer, e de repente, quando ela quer ir ao banheiro, ela não pode ir por vontade própria apenas, ela tem que pedir ao professor para ir. Que absurdo! Tem muita gente olhando assim, porque eles querem um anarquismo. Uma igreja onde as pessoas sentam para ouvir um homem falar, ou uma mulher, ou ouvir músicos tocarem. Para quê? E as pessoas estão tentando colocar isso na mente. E você sabe onde essa semente vai germinar? Em pessoas que estão distantes da palavra de Deus, em pessoas que não estão percebendo a voz de Deus, através da sua palavra, através da sua criação, através da sua consciência. Quantas vezes Deus falou com você na sua vida até aqui, e muito provavelmente, por você nunca ouvir a voz de Deus através da sua consciência, a sua consciência foi cauterizada. Mas só que eu tenho uma boa notícia. Porque quando a gente fala de cauterização, é como um médico vir e está vendo ali um grande sangramento, de uma veia, de uma artéria, ele faz o quê? Ele cauteriza. O que é cauteriza? Ele queima, para que ali pare, estanque o sangramento. Então uma mente cauterizada é uma mente que foi ali queimada, é uma mente que ali não passa mais, não há um canal de contato entre a voz de Deus e a sua consciência, ou seja, você consegue acessar o seu inconsciente somente numa noite em que você come muito, então tem um pesadelo, então o seu inconsciente começa a trazer memórias horríveis do passado, vividas e até coisas que você nunca viveu. Aí você acessa o inconsciente. Mas quando é que nós vamos começar a acessar o nosso inconsciente? Através da voz de Deus. Nós precisamos descauterizar as nossas consciências, para passar a ouvir novamente a voz de Deus. E não confundir. Porque nós vimos aqui que o coração, eu ouvi o meu coração e me casei, não deu certo. Sabe por que não deu? Porque o coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Então quando eu disser para você, ou quando a sua mãe, ou quando o seu pai disser, olha, ouça o seu coração na tomada de decisão, a Bíblia nos mostra que quando Deus fala de coração, principalmente no Antigo Testamento, Ele está falando do centro, e foi o nosso assunto dessa semana. Qual que é a escritura que nós lemos? Quem lembra? Do G100. Provérbios? O que fala lá? O que fala do coração? Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Aí você observa riachos sendo formados através de você. Você observa rios sendo criados e formados através de você. Aí você observa que aqueles rios estão formando oceanos através de você. O que significa? Um legado que você tem deixado através das suas decisões, através das suas escolhas, através das suas palavras, através dos seus ensinos. Então aquilo tem
formado riachos, córregos, rios e oceanos. Mas aí você se orgulha de tudo isso e fala, olha onde eu cheguei, e começa a não guardar mais o coração. A fonte de tudo isso que foi gerado através de você veio de onde? Do coração. Mas aqui está falando que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E lá em Provérbios 13, quando Salomão está falando do coração, ele está falando do centro das emoções, dos sentimentos, das tomadas de decisões, que significa mente. Lá em Provérbios 3, o coração significa mente. A mente, onde processa, onde é o centro de todas as informações, de todo o autocontrole, de todos os sentimentos, é a mente. Onde está a mente? A mente é um conglomerado de neurotransmissores que existem no cérebro, existe até no intestino. É o que a ciência descobriu hoje. Existem neurotransmissores no intestino que influenciam na sua tomada de decisão. Aí você já deve estar pensando assim, meu Deus, eu tenho que cuidar melhor do meu intestino. Tem alguns médicos que chegam a dizer que é o segundo cérebro. E alguns tipos de alimentações destroem todo tipo de transmissão que deveria haver no intestino. Tá. Mas, voltando ao coração que representa a mente do ser humano. Paulo diz o quê? Que, mas vós tendes a mente de Cristo. Aí você associa isso ao seu coração. Para aqueles que têm a mente de Cristo, eu digo, ouça o seu coração. Porque quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo para você ouvir aquela mente de Cristo que fala com você, já que o canal seu de contato com Deus está desobstruído, não existe mais cauterização de consciência. E aí você consegue entender os dons, aí você consegue entender as vocações, aí você consegue entender que Deus dá mesmo, que Deus fala mesmo com as pessoas, mas que por um dado momento, para aquelas pessoas que Deus não fala, elas ficam invejosas, cobiçosas daqueles que realmente ouvem Deus falar, então elas começam a tentar manipular a voz de Deus, e começam a falar aquilo que é do seu próprio coração, e portanto é enganoso, e está enganando as pessoas. Mas tem outros que não. Mas tem alguns que estão. E agora, como discernir os frutos? Mateus capítulo 7, 18, 19. Pelos frutos os conhecereis. O que é frutos? É aquilo que dá nos galhos das árvores. Gente, se uma criança fosse ao mercado e a mãe dissesse, filho, isso aqui é manga. Isso é manga. Ele seria obrigado, a mãe chegaria aqui na igreja e falaria, filho, essa árvore aí é o quê? Ele é obrigado a saber que tipo de árvore é? Se não tiver nenhum fruto nela? Ele não vai saber. Filho, que árvore é essa aí? Ah, não sei. Mas eu te falei, eu te mostrei a manga. Mãe, mas eu não tenho manga. Ela ainda não deu. Vamos esperar ela dar o fruto, eu vou dizer que árvore é essa. Por quê? Porque eu conheci a manga. Então eu vou entender que quando ela estiver dando frutos, ela será uma mangueira. Os anos vão passando e eu vou conhecendo a estrutura de uma mangueira, eu vou conhecendo os troncos, os galhos, as folhas de uma mangueira e até as maneiras e o tempo, a estação em que ela produz. Vou conhecendo tudo isso. E o ser humano quer dizer que não conhece os frutos de um indivíduo. Vive tantos anos ao lado de tantos seres humanos, de tantos indivíduos, e ainda querem chegar no dia do tribunal de Cristo e justificar para Deus. Mas eu não sabia
que eu estava sendo enganado. Eu não sabia que aquilo era um engano. Por quê? Porque eu aprendi desde cedo. Minha mãe diz: filha, ouça o seu coração nas suas tomadas de decisões. E eu ouvi o meu coração, mas o meu coração estava cheio de engano, o meu coração estava cheio de mágoa, o meu coração estava cheio de natureza carnal e humana, fazendo-me buscar o prazer e fazendo-me fugir da dor e do sofrimento, ao ponto de eu olhar para as pessoas e eu não importar mais com ninguém, mas olhar para dentro de mim apenas e olhar para os meus próprios interesses e me tornar a pessoa mais egoísta deste mundo. Por quê? Porque simplesmente deixou-se levar pelo coração enganoso. Aí o povo vem e diz: ei, mas a voz do povo é a voz de Deus. Gente, nós temos que sair daqui hoje entendendo uma coisa. Irmão Elias Pureza falou de um texto que é de Samuel, 1 Samuel capítulo 8. Samuel, ele foi a ponte ali entre, depois que Josué entrou na terra prometida, eles saíram do Egito, caminharam o deserto por quantos anos, gente? Quantos anos o povo de Israel caminhou no Egito? 30? Caminhou, por quantos anos Israel caminhou no deserto para chegar na terra prometida? Quantos anos? 40. Por que 40? Porque eles, quem sabe? Não, esse número 40 é interessante, é um número meio de juízo, né? O número 40. Biblicamente ele fala meio de juízo. E existe realmente essa questão da numerologia na Bíblia, número 3, número 7, existe, mas não é a questão. Mas o número 40, por quê? Existe um motivo de eles terem caminhado 40 dias. Eu estou fazendo isso só para a gente reanimar aí, que nós já estamos quase terminando nossa escola, para ninguém dormir mais. Não, ninguém dormiu hoje, né, gente? Não tem ninguém dormindo. Por causa da murmuração. Aconteceu uma coisa, quando eles estavam chegando na terra prometida, eles passaram pelo Sinai, e aí eles entraram ali por uma estrada por baixo, ali próximo à faixa de Gaza. Você que conhece o mapa geográfico, eles estavam entrando ali por baixo, ou seja, eles iam entrar na terra prometida por baixo, e aí só que Deus falou o que para eles? Falou: separe um representante de cada tribo, e visite e veja a terra que vocês vão tomar por herança. Quantos dias eles ficaram lá? 40 dias. E quando eles voltaram murmurando, caminharam pela terra, viram seus frutos, pelos frutos os conhecereis, ou seja, a terra era boa, frutos grandes, vistosos, gostosos. Então, uma terra que manava leite e mel. Então eles voltam, os 12 espias voltam dizendo o quê? 10 dizem que eles não vão conseguir. E 2 dizem: não, nós vamos sim, Deus que nos prometeu essa terra. Não é isso? Então, quando Deus desagrada tanto, ou seja, o que fez Deus mover? A impiedade dos 10, a impiedade da maioria, porque Deus não podia olhar só para os 2. Não, Ele fez assim: eu recompenso os 2 e castigo os 10. E aí, Ele diz assim: para cada dia que vocês espiaram a terra, vocês caminharão quantos anos no deserto? Para cada dia de expiação da terra, quantos dias? 1 ano no deserto. Gente, eles entrariam na terra prometida ali, eles estavam a menos de... Não, é mais, eles já tinham passado no Sinai. Eles estavam a menos de 1 ano caminhando. Alguns meses. Eles estavam alguns meses caminhando. Eles passaram pelo Sinai, se acamparam no Sinai, receberam a promessa. Assim, o que o irmão Elias quis dizer é o seguinte: eles poderiam chegar lá em 3 dias se fosse uma rota diretão, mas eles pararam no Sinai, receberam as ordens, né, os mandamentos. Então, aí eles iam entrar rapidinho, acho que em coisa de meses. Ou seja, aquele tanto de gente, não é a Igreja Unidos em Cristo caminhando num retiro, não, igual nós caminhamos lá para a fogueira, né, no último retiro. Aquele povo vai devagarzinho, assim, olhando se não tropeça. Os mais velhos: opa, toma cuidado, vai na frente. Gente, era mais de 2 milhões de pessoas. Era a população de Goiânia caminhando num deserto. Então, de repente, o povo vai lá, era para entrar, eles iam entrar, mas algo moveu Deus. O que moveu Deus? Desobediência, impiedade e incredulidade.
porque eles viram que a terra era boa. Mas aí Deus diz, para cada dia que vocês visitaram a terra, será 1 ano no deserto. 40 anos no deserto. Aí de repente Josué entra na terra prometida, e aí lá eles começam a conquistar as terras. Aí de repente vem quem? É os juízes, né? Aí vem os juízes, e aí vem os sacerdotes, os juízes, aí de repente Samuel chega em cena. É onde agora nós queremos chegar, não é isso? Samuel era profeta, era juiz, era sacerdote, era rei. Em 1 Samuel, capítulo 8, a gente pode fazer essa leitura aqui rápida. 1 Samuel, capítulo 8. Samuel estava envelhecendo, a gente pode ler aí a partir do verso 5. O povo disse assim, a multidão disse assim, tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei, para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Deus disse, atenda, é o povo que está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. O povo estava pedindo um rei, Deus atendeu ao pedido do povo, mas a voz do povo era a voz de Deus ali? Não. Ele não está dizendo que o povo está rejeitando a ele? O povo está me rejeitando como o quê? Olha como que é interessante essa fala de Deus para Samuel. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Então nós temos que ver que o regime político de Deus não é a democracia. E aí vocês podem achar estranho quando eu digo isso, mas eu também vou dizer, não é do reinado, como é que é? Monarquia. Se não é a democracia, se não é a monarquia, o que mais? Quais regimes de governo tem? Democracia, ou seja, república, ditadura, muito menos, né? Então, dentro desse texto, qual que é o regime político escolhido por Deus? A teocracia. Quem que era o rei de Israel? Deus. Por que a gente fala que Samuel reinava? Porque ele fazia o papel de rei ao receber a palavra do sumo rei, que era Deus. Sacerdote, porque ele recebia a palavra do grande sumo sacerdote, que é Deus. Que instituiu o seu filho, lá em Hebreus fala, né, acerca do sumo sacerdote. Mas o povo então estava rejeitando. Aí Deus diz assim, assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você, Samuel. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Então, a partir daí, Israel começou a passar por grandes lutas, provas. Ali veio Saul, ali veio Davi, ali veio Salomão, ali veio Roboão, divisão, 10 tribos com Jeroboão, 2 tribos com Roboão, e aí de repente, alguns anos depois, a Síria toma Israel, o reino do norte, e destrói, nunca mais volta. 3.000 anos atrás, a Síria destruiu o reino do norte e nunca mais voltou. Eles estão até hoje dizendo, onde estão os israelitas que saíram de Samaria? Aí o povo judeu, que foi para a Babilônia e depois volta para a sua terra, chama esse povo de samaritano. Fala, os samaritanos não são legais. Eles são uma mistura de Síria com esses reinos mundanos e o povo de Israel. Então eles misturaram a raça. E é por isso que Deus, quando está andando ali, e encontra a samaritana, ela fala assim, a gente não pode conversar com os judeus. Aí faz todo sentido, a Bíblia começa a fazer todo sentido, né? A gente começa a entender tudo. Mas nós estamos aqui, hoje, à procura de compreender que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, e diante das Escrituras nós estamos vendo que não. Na verdade, a voz do povo, principalmente quando se fala de multidão,
A voz do povo se torna quase que insustentável, porque existe um livro, e eu não vou nem citar o nome do livro, mas existe um livro que fala muito acerca desta... Por que eu não vou citar? Porque não é um conselho meu, e às vezes, pastor, aconselho eu leio. Não é um conselho meu que leia. Mas existe um livro que fala muito desta forma em que a multidão age. Eu não sei quem, algumas pessoas vão lembrar que em 1995 ou 99, me falha agora a memória, mas foi algo em 95 ou 99, um joguinho bem basiquinho, parece que era até a base dos times do Palmeiras e de São Paulo. Não era parece que um jogo profissional, mas foi ali no Pacaembu, e de repente, aquele jogo foi para uma prorrogação, e a prorrogação é chamada de morte súbita, né? Quem fizer primeiro vence o jogo. E então, acredito que foi o Palmeiras. O Palmeiras vence o jogo, mas o estádio Pacaembu estava em reforma, e tinha tijolos, tinha madeiras, tinha paus, tinha aquelas coisas. E no meio de uma sociedade coletiva, não se deve deixar nada que sirva de arma. Nada. O jogo acaba, a euforia, a coletividade, a euforia do coletivo, da multidão, do ajuntamento de pessoas, do povo, fez com que começasse ali uma confusão, enquanto uns comemoravam, outros estavam extasiados em terem perdido, então começou ali uma grande confusão, e como o estádio estava cheio de objetos que poderiam servir de armas, ali as câmeras pegam um ato cruel que hoje, depois de talvez 30 anos, marca ainda o futebol brasileiro. Uma pessoa, um jovem da torcida palmeirense, ele simplesmente vai ali e no meio daquela confusão, ele pega um tijolo e joga ali numa pessoa e não estava satisfeito, pega uma madeira ali, um caibro, alguma coisa e começa a bater naquele outro jovem que vem a óbito imediatamente. Eu não sei se alguém aqui lembra desse fato, porque foi um jogo bem inexpressivo. Mas se tornou uma notícia nacional e mudou. Na verdade, alguns vão lembrar porque isso acabou com as torcidas organizadas lá em São Paulo. Eles simplesmente desfizeram, diluíram elas por causa desse fato. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa manhã em relação a esse fato é, quando aquele jovem foi pego no flagrante, as câmeras filmaram, foi levado à delegacia, ele estava em desespero. E assim, é interessante que o que ele diz ali é de arrepiar. Ele diz assim: eu não sou assim. Eu não tenho espírito assassino. Aí ele diz assim, para falar a verdade, eu nem sou amigo destes, que é a torcida organizada, eu nem faço parte. Aí ele diz assim, eu não sei por que eu fiz isso. Aí você vai dizer, é mais um psicopata tentando se esconder atrás. E você sabe de uma coisa? Realmente ele não era um psicopata. Ele estava sendo motivado pelo frenesi da multidão. Às vezes você vê a voz do povo aclamando num estádio de futebol, num palco, num sufrágio, né, num sistema de votação, numa democracia. Às vezes você vê, sai para fora da multidão, saia, por favor. Sai. E observe o frenesi de fora, para você ver se você não está simplesmente sendo levado pela psicologia das massas. A multidão forma uma alma. E naquele estádio, naquele dia fatídico de 1995, alguém ali que não tinha um espírito assassino, cometeu um assassinato simplesmente porque ele começou a agir fora da sua racionalidade, fora dos seus princípios e valores, e não viu o que estava fazendo. Por isso que eu digo uma coisa, cuidado. E tem um outro especialista no meados do século passado, Salomão, que diz assim, olha, a conformidade social faz com que as multidões não possam ser ouvidas. Por que não pode ser ouvidas? Porque muito provavelmente a voz da multidão está sendo deturpada por uma alma que a envolve,
que faz com que alguns manipuladores façam com que o restante pratique aquilo que eles não praticariam se estivessem sozinhos. Gente, é tão interessante, psicologicamente falando, que as pessoas realmente vão fazer coisas que não fariam. Vão votar em quem não votariam, vão aclamar quem não aclamaria, e vão agir de forma violenta como nunca fizeram. Não, então, espera um pouquinho. Povo, vamos separar aqui, ó. Povo. Quando eu falo povo, eu falo de coletividade, um ajuntamento de pessoas que se propõem a falar. Não estou falando de individualmente, não. Não estou falando de indivíduo, não. Estou falando de povo. A voz do povo, de uma coletividade, a voz de Deus, todas as escrituras, a gente não tem condição de mostrar, mas todas as escrituras que eu tenho acerca da voz do povo, não era exatamente a voz de Deus. Não era. Do povo, da coletividade, não era. Um indivíduo, eu disse isso na semana passada, Deus pode falar através, eu não estou aqui pregando, eu sou um indivíduo pregando. Deus fala, eu li Romanos 10 para isso, para não haver confusão. Maldito homem confia no homem, mas contudo nós temos que entender que ninguém vai aclamar a Deus e invocar o nome de Deus se não tiver um indivíduo para falar. Mas quando a gente começa a ouvir a voz da coletividade no sentido de um frenesi, povo no sentido coletivo, povo no sentido de multidão, povo no sentido de massas, aí nós temos visto que todas as vezes na palavra de Deus, quando a massa se reunia para aclamar a Deus, muito provavelmente eles estavam clamando algo do próprio coração ou de uma liderança que havia dominado, manipulado aquela massa, e ali estavam então fazendo algo que não era do agrado de Deus. Individualmente é exatamente isso. Individualmente Deus fala através de alguém até que você nem imagine. Deus falou através de uma jumenta, gente. Então Deus não vai falar através de qualquer um? Deus fala através de qualquer um. Não confunda povo, multidão, massa com indivíduo. Não, porque eu estou falando para as pessoas, às vezes as pessoas não confundir. É um indivíduo que falou uma coisa verdadeira. Uma coisa verdadeira, ótimo, maravilha. O senhor aprendeu com ele. Beleza, o senhor aprendeu com ele. Beleza, o senhor aprendeu com o passarinho de hoje cedo, aprendeu com o arco-íris, a gente aprende. Mas o povo, no sentido de massa, de coletividade, nós precisamos tomar muito cuidado com o efeito manada, o conformismo social, aquilo que a sociedade prega como correto, e muito provavelmente é um movimento apenas maciço. Vamos encerrar, gente, não dá mais. Vamos encerrar. É por causa do horário. A sua voz, irmão, no sentido de coletividade, quando você começa a clamar por um motivo coletivo, muito provavelmente Deus vai ouvir também. Mas não é a voz dele. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que é a voz de Deus. Ele atendeu o povo de Israel, mas era a voz dele? Estou dizendo assim que o povo não representa a Deus em certos momentos coletivos. Tá? Então, às vezes, se não entendeu o teor, assista novamente. É muito bom assistir novamente. Por quê? Para você entender o teor. Às vezes, muitas vezes e com frequência, aquilo que o povo diz ser o certo não é a voz de Deus. Mas, contudo, ele vai ouvir. Gente, ele ouve a impiedade. Ele não só ouve quando você ora, ele ouve quando você desobedece. Ele te ouve. Ele te ouve quando você desobedece, ele ouve quando você é incrédulo, ele te ouve. E ele age. Ele ouve quando você obedece, ele ouve as promessas dele que ele fez em favor do povo. Mas povo no sentido coletivo, muito provavelmente, quando um povo entra num frenesi para realmente falar, a voz do povo é a voz de Deus, muito provavelmente não é a voz de Deus. Então, muito cuidado, muita cautela, né? Beleza, vamos orar e encerrar. Por causa do horário, senão a gente podia realmente continuar, né? Você está só levantando as mãos para agradecer, né? Nosso Pai Celestial, Deus bendito, agradecemos ao Senhor por mais essa escola bíblica, agradecemos pelas perguntas até, porque nos ajudam a assimilar e a extrair mais ainda daquilo que tem de dentro de nós. Ajuda-nos a compreender, Pai, que as Tuas maneiras de falar, sim, são várias. O Senhor fala através do arco-íris, o Senhor fala através da natureza, o Senhor fala através de várias maneiras, de uma criança, de um homem, de uma mulher, de um médico, de uma enfermeira, o Senhor fala através do engenheiro, do arquiteto, o Senhor fala através dos animais, o Senhor fala através dos rios, o Senhor fala através das florestas, o Senhor fala através da Sua palavra, dos profetas, dos dons, o Senhor fala de tantas maneiras, ó Pai. E ajuda-nos a entender que, às vezes, as pessoas estão dando ouvido a uma coletividade onde Deus não está falando.
E é isso que nós precisamos compreender, que nós temos que ouvir mais Deus, através da simplicidade da sua criação, através da simplicidade da sua palavra, através da simplicidade daquilo que é apresentado a cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos todos dizer amém? Amém.